Vamos começar mais um rolezinho hoje aqui no bairro do Comércio, mais precisamente na Praça da Inglaterra. E eu estou bem acompanhado pelo vereador André Fraga. Nós vamos caminhando e conversando e seguindo a canção. Como é que começou essa sua consciência e a sua militância ambiental? Eu considero, James, até meu despertar um pouco tardio, né? Foi na universidade. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e vim para cá aos 18 anos. Meu pai já morava aqui. Meu pai trabalhava com saneamento, né? Tratamento de esgoto, de água. E aí, quando eu cheguei aqui, um pouco assim, aquele adolescente ainda sem saber um pouco o que ia fazer da vida, meu pai falou, vai estudar aqui para trabalhar comigo. E aí eu fui estudar engenharia ambiental. Mas eu tive acesso a um livro, que aí foi ali que me despertou, que foi um livro chamado O Ponto de Mutação. E esse livro é um livro denso, meio difícil de ler, mas eu acho que dos 20% que eu entendi do livro, ele transformou minha mente. Aí a partir dali eu de fato entendi as conexões, toda essa parte que está tudo integrado, tudo conectado. E a partir dali esse despertar me fez com que eu mergulhasse ainda mais no assunto, né? Na universidade, a minha trajetória é meio tradicional, assim, né, da esquerda, assim, né, movimento estudantil. Fui presidente de diretório acadêmico, de diretório central, fui vice-presidente da União Estadual de Estudantes Universitários, da minha Executiva Nacional de Engenharia Ambiental. E depois, não quero ficar só na universidade, quero militar pela educação, pela sociedade. Aí me filiei a um partido político na época, o Partido Verde. Bati na porta, me filiei, fui participando, me integrando, me formei, fiz pós-graduação, continuei no partido. E aí fui participando da direção, trabalhando com parlamentares do partido e acabei ocupando os espaços e hoje fui secretário e agora como vereador. Falando em Salvador, do ponto de vista ambiental, quais são os pontos que você considera os mais delicados? É uma cidade que teve uma urbanização não controlada, muita desigualdade, uma cidade muito pobre, isso acaba tendo impactos ambientais também. A gente está vivendo a crise climática hoje. Um dos efeitos da crise climática são eventos climáticos extremos. E esses eventos climáticos, como chuvas muito prolongadas ou ondas de calor, acabam afetando as pessoas justamente mais vulneráveis, as mais pobres. E isso acaba se refletindo no que hoje se fala muito como justiça climática e racismo ambiental. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um tripé, James, que é equilíbrio ecológico, justiça social e desenvolvimento econômico. A gente está falando desses três. Então, se um deles está capenga, é porque não tem sustentabilidade. Então, eu acho que a desigualdade é o nosso principal problema na cidade de Salvador. Você falou do Partido Verde, citou o Verde, eu lembrei. Sua campanha para liberar o uso de medicamentos e para fornecer gratuitamente para a população pelo SUS uso de medicamentos baseados em canabidiol. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da maconha, porque tem muita gente que confunde, acha que quem usa um remédio está fumando maconha e etc, etc. Então, não é só o CBD, né, que você falou, o canabidiol. A maconha, ou a cannabis, ela possui mais de 100 compostos químicos, entre eles o THC, que também tem efeitos medicinais, o CBD, o CBG e outros tantos que ainda não foram sequer pesquisados, identificados. Hoje, mais de 50 enfermidades são tratadas com cannabis medicinal. Se a gente estivesse pesquisando isso há 5, 6, 7 décadas, talvez muito mais doenças seriam tratadas, muito mais medicamentos, muito menos sofrimento algumas pessoas estariam passando. A gente olha para como as comunidades hoje, em Salvador principalmente, são completamente ocupadas por facções criminosas para que elas garantam o acesso ao mercado. Então, a gente olha para como os jovens negros são dizimados pela polícia, pelo tráfico, também pelo esse embate, né, no final das contas. Então esses problemas são produzidos basicamente pela proibição, que não tem lógica nenhuma e muitos países já estão indo por outro caminho, né? Agora, falar nisso, ele não fuma maconha, mas eu vi com essa camisa, inclusive, propositalmente, porque eu sei que você tem uma relação com ele, inclusive vários shows dele, que tinha apoio seu e a sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o rei do reggae. Eu fiquei muito orgulhoso esses dias. Eu tenho orgulho de ter idealizado essa camisa, porque eu lembro que eu ia aos shows de Edson e achava estranho que só tinha camiseta de Bob Marley. Nada contra o Bob Marley, muito pelo contrário, adoro, acho que o Bob Marley é um gênio mesmo. Mas Edson é o nosso rei. E tá fechado, agora eu estive em Belém do Pará e tinha um cantor de barzinho cantando Malandrinha. Eu falei, pô, o cara que é o rei mesmo. E vamos devagarinho, a gente vai ser atropelado, mas vai garantir a imagem boa. Eu tive uma ideia quando eu fui secretário, que acabei não saindo do papel, que ele tem aquela música Árvore, né? Que o refrão é maravilhoso, que é vem me regar, mãe, vem me regar. E aí eu
pedi para uma agência de publicidade desenvolver uma ação. Porque o que acontece? Quando você planta árvore na cidade, árvore não é poste, eu sempre dizia isso. Você tem que regar a árvore. E aí eu falei, pô, se a gente pudesse usar essa música, vem me regar, numa campanha. Edson é um cara que entra em qualquer classe social, é conhecido, ia ser uma campanha que ia ser massa. E ainda tenho muita esperança de tirar essa campanha do papel. Aí você tocou num assunto, num ponto que é delicado, que é essa questão das árvores. Eu queria que você falasse desse aspecto. Acho que a prefeitura se comunica mal na hora que precisa fazer uma poda, fazer uma retirada de árvore. E muitas vezes o cidadão, que ele é leigo nesse aspecto, faz a crítica. Isso nas redes sociais hoje ganha uma dimensão muito maior. Teve uma polêmica grande na cidade quando a prefeitura precisou tirar uma mangueira no Campo Grande, era próximo do Carnaval. E aí a prefeitura fez essa tirada e foi uma polêmica e tal, e eu fiquei agoniado com aquela polêmica, eu não era secretário na época. E aí, 2 dias depois, um ficus caiu em cima de uma senhora ali no Tancredo Neves. Caiu inteiro. Ventou, caiu, matou ela. E aí foram para cima do prefeito. Prefeito, pô, mas você reclama quando eu podo, quando eu tiro. Você reclama quando eu não podo. Então acho que parte da crítica ela faz sentido por conta da falta de comunicação e às vezes mesmo de uma eventual falha técnica. Mas a prefeitura nesses últimos anos plantou muita árvore. Não foram poucas não. A gente está aqui numa praça em que essas mudas menores todas foram plantadas pela gente. A rua Miguel Calmon, que a gente vai chegar ali, todas têm árvores plantadas assim como na cidade inteira. Agora, as mudas levam tempo para serem visíveis. Já quando você precisa tirar uma árvore que esteja doente ou não, o impacto é imediato, né? Então aí você tem essa polêmica inicial. A gente está aqui no comércio, chegando já na Miguel Calmon, onde fica a secretaria. Foi ideia sua aquele edifício? Foi. Que é uma planta? Como é bonito aquele. A ideia ali, James, foi trazer um pouco que a gente vê fora do Brasil, né? Você anda até no Brasil, em algumas cidades, você vê essas paredes verdes, né, que a gente chama, que são formas na arquitetura de adaptar o concreto, enfim, prédios antigos ou novos também, trazendo o verde para áreas que às vezes não tem muito verde. Então, quando o prefeito, à época, ACM Neto, definiu, vamos mudar o eixo da prefeitura, da administrativa da prefeitura, para o comércio. A gente conseguiu encontrar esse edifício e quando eu vi a localização dele bem, né, na esquina, eu falei, pô, temos que trazer esse negócio para cá. O que você acha que deve ser feito? Como é que você enxerga que a cidade deve encarar essa questão de fazer o comércio pulsar novamente? A prefeitura hoje, que é quem mais hoje está de olho nisso, começou com a vinda das secretarias, que eu acho que traz uma nova dinâmica, né? Muita gente vindo para cá, então você muda isso, você começa a ter mais demanda por serviço, etc. Hoje tem um programa que a gente aprovou na Câmara recentemente, que é incentivo tributário para quem vai pensar em investir aqui no comércio, seja para... E aí tem um foco especial para moradia, que aí eu acho que é o diferencial desse novo momento, James, porque o comércio já viu alguns movimentos de incentivo, né? Teve um momento de incentivo para universidades, né, que tinham redução de impostos, mas também acabou, né, se mostrando que não foi. Mas quando você tem moradia, você começa a ter gente permanente. Aí é final de semana, aí no final de semana, de repente, dá para fechar uma rua, para virar uma rua de lazer. Então, eu acho que há uma miscelânea de incentivos que eu acredito muito que tem como dar resultado no futuro próximo. Eu acho que está no caminho, sem falar dos investimentos. Você tem agora o Museu da Música, você tem o Museu da Cidade, né, a Casa das Histórias, né, o Arquivo Público, você tem a reforma do Mercado Modelo, você tem aqui a Praça da Inglaterra que foi reformada, a Praça Marechal Deodoro, a Avenida Miguel Calmon, enfim, tem uma série de investimentos sendo feitos. Eu acredito muito que o comércio tem essa característica que você falou, né? De ser esse polo cultural, mas também agora ser um polo também de residência. Esse calor é normal? Não. Esse calor é o relógio do apocalipse apitando? Exatamente. Janeiro a gente vai estar vivo? Como é que vai ser esse negócio? Quando a gente falou mais cedo, eventos climáticos extremos, um dos tipos de evento climático extremo é justamente ondas de calor. E essas ondas de calor, elas têm sido cada vez mais frequentes. E aí é isso, afeta idosos, crianças, afeta todos nós, porque é calor, aí vai afetar a produção de energia, porque todo mundo vai querer ligar ar-condicionado, aí você aumenta a energia, aí você aumenta a demanda, você aumenta a conta. Enfim, então, mais uma vez, eu acho que assim, o relógio do apocalipse, como eu falei no começo, eu acho, né, o planeta, ele continua. Quem vai acabar é a gente. Então é isso, se a gente não acabar daqui pra lá, a gente se vê em breve no outro rolezinho. Tchau, tchau.